agora mais um programa Filtração. O programa é uma iniciativa da Abrafiltros e também das revistas Meio Filtrante e da revista TAI. Toda semana nós temos recebido um especialista de diversas áreas. Na verdade, a gente procurou mudar um pouco o foco, trazer conhecimento, trazer informação, e o programa está cumprindo essa missão. Já vamos para o nosso 8º programa e hoje temos a honra de receber Peterson Pirola, ele que já foi um dos palestrantes do ciclo de palestras da Abrafiltros. Já eu vou apresentar o nosso convidado, mas antes eu quero dizer a vocês que todo o conteúdo que hoje vai ser apresentado aqui, ele estará na íntegra no canal da TV Filtros, o canal da revista Meio Filtrante e da revista TAI. Nos próximos dias ele, de forma completa, vai ser exibido lá também. Então, se você não conseguir assistir até o final ou quiser indicar para alguém, pode ir direto no canal da TV Filtros. Dizer também que na semana que vem começa o mês de maio com novos encontros, terça e quinta, sempre às 15 horas. Na terça-feira, dia 5 de maio, a gente recebe Renato Senatori, é um consultor da ActaVox. Ele vai falar sobre gestão de crises, às 15 horas. E na quinta-feira a gente tem um retorno, no 10º programa, do professor Roberto Dumas, para fazer uma nova análise após um mês da sua participação aqui com a gente, sobre o cenário econômico. Então a gente convida para que vocês estejam conosco. Bom, hoje o nosso tema é diversificando investimentos, o que fazer em tempos de crise. E a gente tem aí, como eu disse, o prazer de receber Peterson Pirola, ele que é coach, treinador, palestrante e educador financeiro, apaixonado pelas finanças e pela alta performance. É mestre com atuação como professor nas disciplinas de finanças, manutenção e produção em cursos de MBA, pós-graduação e graduação na FGV, na FEI, Estácio de Sá, entre outras universidades. Consultor empresarial e fundador da Gestão e Performance, consultoria e treinamento. É profissional com ampla experiência na área de manufatura, com projetos industriais, produção e sistemas de manutenção, desenvolvida em empresas multinacionais de grande porte, como Mercedes-Benz e Nissan do Brasil, além de experiências internacionais. Como eu disse, já foi um dos palestrantes do ciclo de palestras da Abrafiltros e, por isso, por tanto sucesso lá, a gente convidou, ele aceitou. Peterson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Adriano. Agradeço aí pelo convite, né? Novamente. Estamos aí numa situação diferente agora, né? Mas espero poder contribuir também da mesma maneira que contribuí no ano passado, né? Agradeço também a presidência, né? A diretoria aí da Abrafiltros pelo convite e a confiança, né? Nesse nosso bate-papo. Que legal, que legal. Peterson, eu sempre faço uma brevíssima introdução aqui sobre o nosso assunto e a gente, na verdade, quer muito te ouvir. E aí eu imaginei assim, a gente teve, ao longo aí dos nossos programas, né? A gente está indo para o nosso 8º programa, a gente já recebeu aqui o professor Dumas, inicialmente falando do cenário econômico, falando da dificuldade, né, da recessão, da queda no PIB, que o ano praticamente acabou. Depois a gente recebeu Marcelo Scharf, da área de vendas, que também, na verdade, ele trouxe uma perspectiva positiva para a gente, dizendo que, como eu posso dizer, tem que ter otimismo e que é preciso trabalhar. E aí, depois a gente recebeu, essa semana, o professor Kleber Carrilho para fazer uma análise do cenário político que também reflete efetivamente na economia do país. E ele trouxe também um cenário que a gente tem visto, né, do posicionamento do governo, enfim. Diante de tudo isso, como fica e como você analisa o cenário, as perspectivas do mercado de investimentos do Brasil e do mundo? Bom, é uma pergunta bem complexa, né? E ampla, mas
como eu gostaria de começar a responder essa pergunta, né? Fazendo um pouco uma retrospectiva do momento que a gente estava no ano passado, quando eu fiz a palestra aí na Abrafiltros, né? Então, a gente tinha algumas informações, né? Eu até anotei aqui do boletim Focus, né? O que vem a ser esse boletim? O Banco Central, né? Ele solta um boletim semanalmente com as perspectivas dos principais indicadores do mercado, né? E as perspectivas em 2019 para 2020, né? Eram as seguintes, né? Por exemplo, o IPCA de 3,9, né? E hoje, né, a perspectiva que nós temos é de 2,2, ou seja, uma queda aí na inflação. Um PIB projetado de 2,1, né? A situação hoje que nós estamos vivendo, né, uma previsão de menos 3,34. Tem algumas casas, né, e alguns economistas já falando de menos 5%. O câmbio, a previsão era de um fechamento de 3,80. Agora já estão falando, né, esse ano em 4,80, só que a gente está vendo o dólar aí a 5,60, né, 5,50. E a taxa Selic, né, que mede aí principalmente os nossos títulos de renda fixa, né, e os títulos do governo, uma previsão para 2020 era de 6. Hoje nós estamos em 3,75 e a previsão é de 3, né, de chegar em 3 no final do ano. Então, com isso, né, o que aconteceu? Né? Além dessa situação, né, da pandemia que nós estamos vivendo, os investidores estão buscando aí novas alternativas. Tá? Então, apesar dessa queda brusca que nós tivemos na Bolsa de Valores, o mês de março foi um mês muito bom para a captação de recursos de pessoa física. Ou seja, mesmo com a queda que nós tivemos um acréscimo de CPFs na Bolsa de Valores e de entrada de recurso na Bolsa de Valores. Né? Então, me parece que o pessoal está tendo um pouquinho mais de consciência, né? Ou de vontade de arriscar um pouco mais, né? Porque com essa taxa Selic de 3,75, nós temos um rendimento aí de 0,25 ao mês, né? E a poupança gira em torno de 0,22, né, ao mês. Então, é praticamente nada, né? Está sempre perdendo para a inflação. Uma outra migração, né, que está acontecendo também, que era um investimento muito comum de se fazer, eram pessoas que tinham imóveis, né, vendiam os seus imóveis e moravam de aluguel. Por quê? Com esse dinheiro do imóvel que ele deixava aplicado, ele pagava o aluguel e ainda sobrava um pouco, né? Então esse dinheiro com certeza estava numa renda fixa que remunerava aí 0,7, 0,8% ao mês. Se a gente considerar, né, que a taxa de aluguel gira em torno de 0,3 a 0,5% ao mês, né, do valor do imóvel, então ele ganhava 0,2, 0,3 ainda. Só que hoje em dia ele não consegue mais obter, né, esse rendimento numa renda fixa. Então o que está acontecendo? Né? Nós estamos percebendo também um movimento de pessoas aproveitando a oportunidade também, né, nessa queda de preço devido à pandemia, de comprar imóveis também para se tornar aí como um investimento. Tá? Então a gente tem essas mudanças, né, de parâmetros aí do perfil, né, populacional brasileiro. Legal. Gente, só um lembrete a vocês, se vocês tiverem perguntas para o Peterson, nós temos aqui um chat, fiquem à vontade para perguntar, e a gente vai incluindo aqui as perguntas durante o nosso bate-papo. A ideia mesmo é um bate-papo, a gente escolheu essa plataforma para que todos participem. Se você quiser participar com vídeo, com áudio, fique à vontade, é sempre agregador a participação de todos vocês, tá bom? E, aliás, o Peterson me confessou que tem uma surpresinha no final da apresentação dele. Isso Então, mesmo. fique até o final, porque tem uma surpresa bem bacana, vocês vão gostar. Peterson, assim, muito se fala do fundo emergencial, da reserva emergencial, né? Isso. E todo mundo tem que ter, mas assim, como começar e quem não teve e quem tem,
Onde eu aplico esse dinheiro? O que eu faço com esse dinheiro? E se eu não tenho? Bom, então, isso é o primeiro passo do investimento, né? A gente tem que ter a nossa tão falada reserva de emergência. Eu procuro chamar mais de um colchão financeiro, tá? Porque o colchão, quando você usa, ele murcha, né? Depois, quando você deixa de usar, ele incha de novo, né? E com certeza vai fazer falta para muita gente agora nessa situação, né? Que nós vamos passar aí de redução de jornada e redução de salário, né? Muita gente com suspensão de trabalho, enfim. E o que a gente tem que mudar, né? A cabeça da gente. Como que funciona? A gente recebe, gasta e depois o que sobrar a gente tenta economizar, guardar, poupar. Então essa equação na cabeça do brasileiro ela tem que mudar. Eu recebo, né? Eu me pago primeiro, depois o que sobrar eu gasto, né? E o que seria eu me pago? É você guardar cerca de 10 a 20% da sua renda líquida para compor a sua reserva de emergência, o seu colchão financeiro, tá? Onde que deveria ser essa aplicação? Obrigatoriamente numa renda fixa com liquidez diária. Esse dinheiro não é para render, não é para você falar, não está rendendo nada. Não, esse dinheiro é para ser usado justamente num caso de emergência, né? Numa situação como essa que nós vamos viver. Quanto que eu tenho que ter, né? O ideal é entre 6 a 12 meses aí do seu custo mensal. Então, se você tem um custo mensal, por exemplo, de R$ 5.000, você deveria ter uma reserva aí de entre 30 mil, né, ou 60 mil reais, né, dependendo do seu ramo de trabalho, se você é um microempreendedor individual, um autônomo, um empregado de uma empresa, né? Então, isso que tem que se analisar, tá? Então, a gente tem que mudar esse conceito. Paga-se primeiro, né? Opa, eu trabalhei, eu vou me pagar pelo meu esforço e depois eu vou gastar. Isso é primordial para compor, né, essa reserva de emergência, tá? Tá. A Rogéria tem uma pergunta aqui. Com dinheiro em mãos, a vantagem hoje é comprar e não alugar? Então, o que está acontecendo? Eu até vi uma reportagem disso, depois eu fui pesquisar um pouquinho mais a fundo e realmente está acontecendo isso, né? Você sabe que em toda crise, né? Desculpa falar, mas enquanto tem gente que chora, tem gente que vende lenço, né? Então, tem gente que está passando apertado, microempreendedor que está com dificuldade para pagar as coisas, enfim. Então, você percebe, né, uma redução no preço dos imóveis, né? Então, quem tem o dinheiro na mão consegue barganhar e comprar alguma coisa, por exemplo, que vale 50 por 45, né? E aí espera depois voltar, né, esse mercado numa situação normal, e aí pode-se tentar vender por 50, né, já que comprou por 45. Então, para quem tem dinheiro na mão, normalmente, né, uma situação como essa é uma oportunidade, sim, de se comprar imóveis esperando uma valorização nos próximos anos. Legal. Alguém tem mais alguma pergunta? Podem perguntar, gente. Eu recebi uma aqui. Eu escuto muita gente falando que a renda fixa morreu, que se quiser ganhar dinheiro temos que migrar para a renda variável. Tá certo isso? Eu devo colocar todo o meu dinheiro na bolsa de valores? Ah, bom, o que acontece, né? Quando a gente fala de renda fixa, a gente envolve também uma parte aí do Tesouro Direto, certo? Que são os títulos públicos onde você pode comprar e, na realidade, você está emprestando dinheiro para o governo, tá? Então, vou pegar um exemplo até do que eu falei no ano passado, né, da apresentação que eu fiz aí, um título prefixado, né, de 2025, 2026, ou seja, que vence, né, em 2026, prefixado porque ele é um valor fixo já. Hoje ele está pagando uma taxa de 7,08%, ou seja, é o dobro do que está a Selic, tá? Qual que é o risco de você ter um título desse?
é a inflação ultrapassar esse valor, né? Aí você vai estar perdendo dinheiro por conta desse título, tá? Porque ele vai render 7%. Se a inflação for 10%, você está perdendo dinheiro. Só que com a queda da Selic que nós tivemos, né, e essa movimentação da marcação ao mercado, que regula os preços dos títulos, esse título, especificamente, ele rendeu 16,56% em 12 meses. Ou seja, quem comprou esse título ano passado, né, há 12 meses atrás, está tendo um rendimento de 16,56% nesse título. Tá? E lembrando que título do Tesouro Direto você pode fazer a venda antecipada, né? É diferente de um CDB. Outro ponto, né? Vocês lembram, né, que eu tenho uma das minhas metas, né? Eu comentei o ano passado a respeito do trabalho com a minha filha, né? Continuo firme com a meta, estou seguindo e está indo muito bem. Peterson, conta porque Oi. tem gente aqui que não assistiu sua palestra com a gente. Conta como que é isso aí. Não, legal. Depois, se quiser, eu posso até dividir a tela aqui, mostrar alguma coisa, se você quiser. Eu tenho uma meta, né, específica. Eu tenho uma filha de 4 anos e a minha meta, né, minha e da minha esposa com ela, é presenteá-la aí quando ela fizer 18 anos com R$ 1 milhão, né? E como que eu estou fazendo isso, né? Fizemos alguns investimentos, claro, alguns aportes até o final de 2018 e essa conta chegou em 198.500. E de lá para cá, né, de dezembro de 2018, a minha ideia, né, é não investir mais nem um centavo nessa conta. É só fazer ela remunerar por si própria, tá? Essa é a ideia. E eu acabei, né, falando da renda fixa, eu acabei de comprar um CDB no dia 20 de abril, 10 dias atrás, 13% ao ano a taxa, tá? Então a renda fixa morreu? Eu acredito que não. Agora tem as possibilidades de você pesquisar e garimpar essas ofertas. É claro, esse CDB que eu comprei é um CDB pré-fixado de 13% ao ano. 8 anos o meu dinheiro vai ter que ficar parado lá, tá? Só que o que acontece? Em 8 anos, esse CDB vai me dar um rendimento de cerca de 140%. Ok? Descontando já o imposto de renda. Então, se eu apliquei 10 mil, eu vou ter 24 mil daqui a 8 anos. Então, por isso que é importante você estabelecer qual é a sua meta. A minha meta é ter um rendimento de 11,3% ao ano. E esse CDB me atende perfeitamente. Tá? Então, eu fiz o planejamento, eu preciso desse valor para atingir. Ok? Então, com base, né, numa regrinha muito famosa também do mercado, aí, que é a regra do 72, não sei se você conhece, Adriano, ou se os demais conhecem, é o seguinte: se você quiser saber quanto tempo vai levar para você dobrar o seu capital investido ou qual a taxa que você precisa, é só você usar a regrinha do 72. Então, por exemplo, se você consegue uma aplicação de 7,2% ao ano, se você dividir 72 por 7,2, deu aí os 10, ou seja, você precisa de 10 anos para dobrar o seu capital, tá? E se eu tenho uma taxa, por exemplo, de 10% ao ano, que é esse caso meu, que está dando 11%, a cada 7 anos eu vou dobrar o meu capital investido. Por quê? Né? A taxa, se eu divido aí os 72 por 10, vai dar 7,2 anos. Né? Então, essa é a regrinha do 72. Então, essa pergunta, né, da renda fixa, eu acho que a gente tem que procurar. Nos grandes bancos é difícil encontrar essas oportunidades, mas em corretoras de valores, né, com certeza você consegue achar essas informações, sim. Tá? Consegue achar boas barganhas e bons títulos, né, ainda do governo, que estão pagando aí uns juros adequados, né, para o período. Né? Então, a gente tem IPCA, aí, título do governo pagando IPCA mais 4,28, ou seja, além da inflação, você vai receber 4,28 acima, né, da inflação. Então, são títulos muito bons aí para o longo prazo. Né? Legal. Ó, o pessoal tá mandando pergunta. Tô adorando, gente. Vamos lá. Vamos lá. Laísa, por que alguns investimentos pós-fixados, que a gente estava conversando,
estão com um valor menor do que eu apliquei. Isso, Laís, é o que eu acabei de falar, né? Porque o que acontece? Existe, né, uma metodologia chamada marcação a mercado. É ela quem regula o valor do título diariamente, tá? Então, o que acontece? Se você comprou, por exemplo, um pós-fixado ou um pré-fixado, vamos pegar um exemplo do pré-fixado, com uma taxa de 7% ao ano para 2023, se você mantiver o seu dinheiro aplicado até 2023, você vai receber os 7% que você acordou na compra. Só que até lá existem essas variações. Por que existem essas variações? Justamente porque a gente vive num mundo globalizado, né, e acontecem as coisas no Japão, na China, nos Estados Unidos, e essas mudanças elas alteram os valores dos nossos títulos e as previsões futuras. Então, quando a taxa do título sobe, o preço cai. E o que aconteceu ultimamente com esse medo, né, que nós estamos, né, da economia com relação à pandemia? A taxa futura de juros subiu. E como essa taxa subiu, o preço do título caiu, tá? E o oposto também acontece, né? Quando a taxa do título cai, o preço do título sobe. E é aí que você tem essa oportunidade de vender o título antecipadamente, né? Você consegue fazer um cálculo e falar, opa, eu estou ganhando mais dinheiro se eu vender esse título antecipadamente. Então é por isso que acontece, né? Devido a um mecanismo chamado marcação a mercado, que regula, né, os títulos de renda fixa, tá bom? Muito bom. E vai de encontro ao que a gente começou, essa análise, né, política, econômica, Isso reflete isso. mesmo. Muito bom. O Lucas, eu vou juntar do Lucas com a do Marcos Paula. Ele fala assim, tenho um dinheiro na poupança, vale a pena nesse momento abrir uma conta em corretora? E o Marcos de Paula, ele fala, você indica alguma corretora? Bom, olha só. Dinheiro na poupança, né? O que eu diria para você? Vou pegar um exemplo meu, na minha família, né? Meu pai. Meu pai tem dinheiro na poupança. E eu não falei para ele tirar o dinheiro da poupança. Por quê? Porque o dinheiro do meu pai foi metalúrgico, né? Muitos anos, se aposentou, enfim. O dinheiro dele, que ele tem na poupança, está aplicado antes de 2012. Então, 4/5 de 2012, né, para ser especificamente, quem tem dinheiro aplicado na poupança antes desse dia, o que está acontecendo? Está rendendo 0,5% ao mês, tá? Então, é uma ótima aplicação, segura e rendendo muito bem para os dias de hoje. Agora, quem fez a aplicação depois de 2012, como é que funciona? A poupança rende lá os 80% da taxa Selic, né? Por isso que está nessa situação de hoje. Então, se é o seu caso, né, dessa aplicação ter sido após esse período, eu sugiro sim você fazer uma migração. Como, né? O que a gente tem que fazer primeiro? Claro, primeiro a gente tem que entender o seu perfil de investidor, ver se você tem um perfil conservador, moderado ou agressivo, né? Entender um pouco a sua situação financeira atual para ver quais são os investimentos mais ideais para você no momento, tá? Falando um pouquinho das corretoras de valores, ok? Existem diversas. O que eu sugeriria, né, para vocês? Entre no site, né? Se você entra no site da BMF Bovespa, lá tem todas as corretoras regularizadas, tá? Mas quais são as mais famosas? A Easy Invest é uma boa corretora. É nessa corretora que tenho a conta da minha filha, né? Então, os investimentos que eu fiz, né, para minha filha, que eu gerencio agora, estão no nome dela, no CPF dela, tá? Desde os 3 dias de idade, ela tem uma conta na corretora com CPF, tudo direitinho. Então, é dela, né? A Modal Mais é uma outra corretora, né, boa. Tem a XP Investimentos, né, que vocês com certeza a maioria conhece. E aí a XP tem os escritórios, né, que ela faz esse esquema de escritórios locais. Então tem vários escritórios que trabalham com a XP. E tem algumas outras corretoras que oferecem alguns descontos, né, um pouquinho mais agressivos para quem mexe com ações, por exemplo, a Clear, né, que não cobra taxa de corretagem nem na compra de ações. Enfim,
tem a Rico, então já citei aí 4 ou 5 corretoras, né, que são boas e que vale de uma análise, né, entrar, verificar, dar uma olhadinha. Hoje em dia o processo é tudo online, né? Vocês vão mandar a documentação tudo por e-mail, fazer upload, depois vai receber a resposta. Gente, é super simples, prático, e qualquer dúvida eu auxilio vocês aí depois sem problemas. Acho que Hum, respondi essas duas aí, né, Adriano? sim. E nessa linha, a Paula pergunta assim: muito tem se falado sobre a possibilidade do governo pegar todo o dinheiro que está na poupança e em outros investimentos. Qual é a sua visão sobre isso? Boa pergunta. É... Não dá para se falar que dessa água não beberei, né? Porque eu acho que quem é um pouquinho mais velho aí já passou por isso, né? Essa situação da confiscação, quando confiscou, né? O Collor confiscou aí o dinheiro da poupança. Eu acho hoje muito improvável isso, tá? Porque apesar de tudo isso, né, que aconteceu, a nossa economia, ela tá muito, não sou economista, né? Mas ela tá muito mais robusta do que estava no passado, tá? Esse impacto que nós vamos sofrer, né? E estamos sofrendo, o mundo inteiro está sofrendo, né? E eu acho isso pouco provável de acontecer, até porque deveria que passar por Congresso, né? Todas essas coisas, e eu acho bem difícil disso ser aprovado, né? Tá? Tá. Muito difícil isso acontecer. A Loiana perguntou quais contas recorrentes posso renegociar nesse momento? Aluguel, financiamento, água, luz, telefone. Bom, eu poderia se dizer praticamente todas, né? O aluguel, é claro, você tem que ir atrás de quem alugou para você, né? E tentar discutir um desconto nessa situação, né? Fazer um planejamento. É lógico, esperar que o proprietário venha atrás e falar, ó, eu vou te oferecer um desconto, isso não vai acontecer, né? Então, a gente tem que ir atrás. Eu vi também que muitas empresas, né, de saneamento básico, por exemplo, a Sabesp, né, a Enel, aí vão renegociar dívidas de quem tem, e se a pessoa deixar de pagar, não vai haver corte, né, mas sempre tem que ir atrás. Então, é interesse, né, do consumidor, tem que ir atrás, porque dá para negociar, tá? Legal. Gente, podem enviar suas perguntas. Laísa, aqui é o Daniel. Você acredita que vale a pena ter posição em dólar e ouro como hedge para os demais investimentos? Se sim, qual distribuição você sugere? Bom, aí a situação do hedge, né? O que seria esse hedge? É Hedge. uma proteção, isso, é uma proteção do seu capital, né? Aí, Daniel, precisa mais uma vez, né? Precisa entender um pouco qual é o seu perfil, né? Eu entendo porque se você está falando de dólar e ouro, acredito que você já tenha um perfil aí um pouco agressivo, né? Mas o que nós vimos nesses últimos dias, né? O dólar caiu bastante, né? Ontem, anteontem, né? Com esse alívio, né? Essas notícias de que estão descobrindo uma vacina, que está melhorando os estímulos, enfim. Mas se você tem uma carteira, por exemplo, aí de posição de ações, eu acredito que você pode fazer um hedge sim. Nesse momento, né, eu sugeriria talvez um pouco mais ouro e um pouco menos dólar, tá? Porque eu acho que o dólar subiu muito, né, além do que deveria, né? E a gente viu, eu acabei de comentar, né, as principais casas, né, os principais economistas aí estão prevendo um dólar para o final do ano a 4,80. Tá? Não sei se vai chegar, se é isso mesmo, mas hoje nós estamos a 5,50, né? Depende do dia, 5,40, então cairia aí cerca de 60 centavos. Então eu teria uma posição um pouco mais no ouro e um pouco menos no dólar, tá? Claro, precisa ver qual que é a posição de hedge que você está fazendo, né? Quais são as suas ações, né? Se é ações, se é derivativos, né? Enfim. Professor, falando de bolsa de valores, a gente teve um pico em janeiro, depois teve uma queda, né? E você acha que é a hora de entrar? Você falou que tem muita gente arriscando, né? Como que a gente entra? Como que faz?
que ações a gente compra? Ah, legal. Então vamos lá, né? Por partes. A gente teve um pico mesmo, né? Em janeiro aí bateu 118, 120 mil, né? Não lembro o número certinho. E agora, por conta da pandemia, chegou a cair até a 60 mil, né? Então, se você fizer uma análise simples, né? É muito melhor eu comprar agora do que se eu tivesse comprado a 120 mil, né? Porque teve empresas aí que caíram 40%, 50%, tá? Então, vamos supor, é o momento ideal? Não vou falar assim que é o momento ideal. Por quê? Porque pode cair mais, tá? Pode cair mais, claro que pode. A gente não consegue prever o futuro, né? Ainda mais que as empresas vão começar a divulgar os balanços agora, né? Que nós vamos começar a sentir mesmo qual foi o impacto dessa pandemia, né, nas empresas. Mas é melhor comprar agora do que comprar 120 mil, tá? Então, qual que é a sugestão? Né? Então, por exemplo, acho que foi o Lucas, né, que fez a pergunta do dinheiro da poupança para você fazer uma migração. Entra aos poucos, né? Vai comprando um pouquinho a cada mês. Ah, eu tenho R$ 1.000 para investir na bolsa. Não tem problema, investe R$ 200 por mês. Né? Você tem ações que custam R$ 10, tem ações que custam R$ 5 de boas empresas. Então, por que fazer isso? Porque você consegue obter um preço médio ao longo do período, tá? E aí você não pega nem o pico, quando a empresa está muito cara, e nem lá embaixo, né? Você vai pegar uma média, tá? Então, isso é fazer um planejamento, né, de investimento na Bolsa de Valores. É claro, a gente vai ter que analisar qual que é o perfil, como eu falei, fazer uma diversificação das ações, né, as correlações entre as ações a serem compradas. Então, não adianta nada você comprar. Ah, você diversifica a sua carteira? Sim. Ah, quais ações que você compra? Ah, eu compro Bradesco, Itaú e Santander. Pô, tudo bem, você tem 3 ativos, mas os 3 ativos são do mesmo setor, né? Então, provavelmente, quando tiver um problema no setor bancário, as 3 ações vão sofrer. Então, a ideia é fazer uma diversificação, né? E aí você faz uma análise de correlação desses ativos, tá? Quais empresas comprar? As blue chips, né, que são as chamadas blue chips, são as empresas de maior valor e mais negociadas no mercado. Exemplo aqui: Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil. Elas sofreram bastante, né, caíram aí cerca de 40%. Então, são boas empresas, né, não vão assim reduzir o seu lucro em 40% nos próximos anos, tá? Então, são boas empresas. Então, o ideal agora é focar em empresas boas, né? Empresas que vendem lucros recorrentes. Então, a gente tem WEG, a gente tem lojas Renner, sabe? São empresas muito boas. E fugir um pouco das empresas que têm alta volatilidade, tá? Que ficam se pensando, né, em prometer alguma coisa no futuro, né? Por exemplo, que eu acabei de ver aqui o que o Vitor escreveu, a Oi, né? A Oi BR, né? Então tem muita gente investindo na Oi porque a Oi está 60 centavos, 70 centavos. Tudo bem, se ela subir para R$ 2, nossa, ela multiplicou por 3, mas ela pode cair para 30, né? Então, eu acho que a ganância nessa hora faz a gente perder dinheiro, tá? Então, um pouquinho de parcimônia, né? Investir em empresas sólidas, mesmo porque a volatilidade no mercado ela está muito alta, né? Nós vimos sexta-feira a bolsa caiu 5,4% por conta da demissão do Sérgio Moro, né? Chegou a cair 9, quase acionou o circuit breaker. Em 3 dias, né? Até ontem tinha subido 11%. Né? Então, se você comprou uma ação na segunda-feira, por exemplo, no Itaú da vida, você teria ganhado 11% em 3 dias. Ou seja, 3 anos de taxa Selic você teria ganhado em 3 dias, né? Então, tem essas situações. Tem que analisar o perfil, fazer um planejamento, né, de investimentos e entrando aos poucos na Bolsa de Valores, né? Essa é uma sugestão. Peterson, tem algumas outras perguntas aqui, mas o que eu queria te perguntar, assim, eu, assim, desconheço de tudo. Eu sozinho consigo ou eu vou precisar da ajuda de alguém? Olha,
qual que é a ideia, né? Hoje em dia a gente consegue fazer tudo pelo celular, certo? Essa facilidade que tem, você consegue fazer tudo pelo celular. Mas por que você precisa de uma ajuda inicial? Pelo menos para entender qual é o seu perfil, qual é a sua meta, né? O que você quer fazer com esse dinheiro, certo? Uma coisa que a gente tem que ter em mente, né, que o dinheiro ele foi feito para uma única finalidade, é para gastar. O dinheiro é para gastar. Ah, você está investindo, você está gastando. O investimento é um gasto. Pronto. Você vai viajar, você está gastando. Você está investindo para a sua aposentadoria, você tem um plano de saúde top, você vai gastar esse dinheiro lá. Enfim. Então, o dinheiro foi feito para gastar. Quando você quer gastar, né? Como você quer gastar. Então, isso é importante. Então, você batendo um papo com uma pessoa especializada, você vai ter condições de elaborar esse plano. E depois, claro, você vai conseguir andar sozinho. Ah, eu vou investir R$100 por mês no Banco Itaú comprando ações. Todo dia 20 que eu recebo o meu adiantamento. Você vai fazer isso no seu celular. Em 2 minutos, você vai lá e vai comprar R$100 das ações do Banco Itaú. Para isso, você não vai precisar de ajuda de ninguém, entendeu? Ah, não, eu quero ganhar muito rápido, eu quero montar uma carteira semanal, né? Eu quero fazer day trader, enfim, né? Que são umas outras modalidades aí que eu já nem chamo mais de investimento, é especulação, e tem gente que trabalha com isso e tudo bem, e tá certo, né? É o trabalho da pessoa. Mas aí você tem essas casas, né? Por exemplo, a XP, essas corretoras que eu falei, elas soltam carteiras semanais de investimento. Ah, então você vende ao Banco do Brasil essa semana e compra Itaú, aí na outra semana você vende o Itaú e compra o Bradesco, enfim, tem isso também, tá? Então é muito importante você ter essa visão, né, de onde você quer chegar, qual é a sua prioridade, quais são as suas metas financeiras, tá? Muito bom. Victor Fernando, qual seria a diversificação ideal em renda variável para um investidor arrojado que investe a longo prazo? É melhor especular ou investir focado em dividendos? Tá. Se você já é uma pessoa que investe, né, a longo prazo, o que eu diria, né? Você pode dividir a sua própria carteira dentro das ações, né? Então, além de você ter essa divisão de renda fixa, então eu entendo, né? A pessoa, para mim, para estar investindo já na bolsa de valores, a reserva de emergência dela já está tranquila, né? Porque o que pode acontecer? Você pode precisar do dinheiro e as suas ações desvalorizaram 40%. E aí, você vai vender, né? Então, renda fixa lá com a reserva de emergência, o colchão financeiro adequado, beleza? Aí você pode fazer uma diversificação das ações, Vitor. Como que você pode fazer isso? Você pode ter empresas boas pagadoras de dividendos, que daí você vai reaplicando esse dinheiro. E se você quer ser um pouquinho mais arrojado, né, especular, como você falou, você pode fazer um hedge, né, pegando o gancho aí do Daniel, vendendo opções dessas ações, entendeu? Então, como você já tem a ação, você faz uma venda da opção coberta, que a gente chama, né? Então, você está fazendo um hedge contra a sua carteira. E você está especulando aí, porque essas operações de opções normalmente vão durar aí dias, né? Você vai pegar uma opção que vence, sei lá, 15 dias, 20 dias para frente e vai fazer um hedge da sua carteira. E também você pode arriscar um pouco, né? Ah, eu tenho R$1.000 aqui, esses R$1.000, se eu perder amanhã, não vai me fazer falta nenhuma. Eu vou arriscar, eu vou comprar ações da empresa XPTO. Você pode fazer isso também, né? Aí o dinheiro é de cada um, né? Cada um sabe aonde vai apertar o calo, tá? Muito bom. Obrigado, Victor, pela pergunta. Obrigado a todo mundo que está participando. Podem enviar, que Muito a gente bom. tem um tempinho ainda. Vamos lá. Isso, fica à vontade. O Marcos, ele entrou num assunto aqui importante. Ele perguntou de bitcoins. É prejuízo agora? E até eu queria que você falasse um pouco desse mercado no Brasil. Tá. Então, aí, bitcoins, né, uma coisa que eu até comento assim um pouco,
não estudo profundamente o Bitcoins. Por quê? Porque o Bitcoins não é uma coisa regulamentada no Brasil, tá? Então, eu não, né, até por princípio, né, eu não gosto muito de falar de uma coisa que não é regulamentada. Mas o Bitcoin vai ao encontro do que o Vitor comentou, tá? É uma especulação. Enquanto a gente não tiver uma coisa regulamentada, né, taxada, enfim, adequada, a gente vai viver com essa parte de especulação. Eu sei que tem influencers aí, né, esse pessoal do YouTube, né, que compra Bitcoin, enfim. Mas eu tenho certeza que eles estão alocando uma parte da carteira deles que, se eles perderem amanhã, não vai fazer falta nenhuma, tá? Então, essa é a situação do Bitcoin, né? O Bitcoin também é uma moeda que tem muita volatilidade, tá? Sobe 10% num dia, no outro dia cai 15%, enfim, e também sofreu um pouco, né, com essa pandemia que nós estamos vivendo, tá bom? Professor, hoje eu recebi de manhã uma notícia de um amigo, ele compartilhou comigo sobre o real. E é quase como se fosse um artigo, e a pessoa que escreveu o artigo diz assim: o real é a pior moeda de 2020. Motivos. Primeiro, juros artificialmente baixos e muito. Comunicação Fazenda-Bacen ruim. Dólar forte no mundo. Covid-19 e crise política. Você concorda com isso? Se você analisar, né, a queda do real e a queda das principais bolsas no mundo, você pega a nossa, foi a que sofreu mais, tá? Por quê? Porque o mundo, né, sempre tem o pezinho atrás com o Brasil, né? Não é de hoje. Lembra aquele fato, né? Aquela narração lá histórica, não sei se foi do Galvão ou do Kleber Machado, do Rubinho Barrichello, agora vai, agora vai, agora vai, agora não, né? Então, a gente sempre passa por isso. Então, tivemos uma eleição, poxa, o país, aprovamos, né, a reforma da Previdência, não adequada, mas aprovamos e iríamos entrar na reforma fiscal. Poxa, agora vem essa pandemia e acaba com tudo. Quer dizer, quando o problema não é no Brasil, a gente tem um problema no mundo que impacta o Brasil, tá? Então, assim como eu comentei do investidor, né, CPF que cresceu muito na bolsa em março, os estrangeiros foi uma derradeira total. Eles tiraram muito dinheiro do país aqui no mês passado, né? E aí acontece essas coisas, né? Demissão de ministro, né? Na outra semana manda o outro ministro embora. Então, enfim, a gente sofre muito com essa crise política que a gente vive também, né? A gente não tem só problema econômico, a gente tem muito problema político para se resolver no país, né? Nós vimos aí grandes chefes, né, de nações que defendiam o isolamento, depois quando o cara viu que o negócio era um pouquinho mais embaixo, né, o buraco, o cara foi lá e se retratou, né? Nós vimos isso acontecer na Europa, o próprio Trump fez isso. E a gente vê o Bolsonaro ainda batendo nessa tecla. Não estou falando que ele está certo ou está errado, né? O de política foi o Kleber que comentou, né? Eu até assisti a palestra dele, por sinal, foi excelente. Mas enfim, então a gente sofre por conta disso, tá? Sempre tem aquele agora vai e agora não. Então sempre tem um pezinho atrás com a gente, né? Com o Brasil, tá? Daniel, ele mandou uma pergunta aqui, ó. Há um estudo que diz que em todas as grandes quedas, a bolsa sempre testou ao menos 2 vezes seu fundo. Caiu, subiu um pouco, caiu mais do que a primeira queda. Nesse momento, já testamos o fundo uma vez e tivemos uma certa alta. Você acredita que devemos testar novos fundos? Qual a probabilidade disso acontecer, na sua opinião? Olha, aí para falar de probabilidade fica um pouco difícil, né? Mas historicamente é isso que acontece, né? O pessoal que faz uma análise técnica, né? Deixa eu falar um pouquinho da análise técnica. O que vem a ser análise técnica? Análise técnica, as pessoas analisam os gráficos, né? O que aconteceu e faz uma previsão do que pode acontecer no futuro, né? Então, isso que ele falou de testar o fundo, a bolsa chegou até 60 mil, mas aí parou e começou a subir, né?
Então, eu acredito que nós podemos testar, sim, Daniel, uma nova queda. Eu acho que não tão acentuada, né, até os 60 mil pontos, aí como nós chegamos. É claro, estou falando o momento agora, né? Não sei se amanhã o Bolsonaro demite o Paulo Guedes, não sei o que pode acontecer, né? Então, enfim, a gente tem esses problemas também na nossa política, mas o que que nós vimos, né? Nós vimos que a Bolsa, na sexta-feira passada, ela testou 70 mil pontos, né? Em 3 dias, né, dessa semana, ela voltou aos 82 mil pontos. Então, se a gente fizer uma análise técnica, né, ela está encaixotada aí entre esses 82 mil pontos e esses 75 mil, né, esse range aí de 7 mil pontos. Hoje, a hora que eu olhei, né, ela estava caindo cerca de 3%, né, a Bolsa de Valores hoje, até por conta dos dados de desemprego, né, que tivemos no país e alguns dados fracos também, né, do mundo, né? Então, nós estamos vivendo um momento de muita volatilidade. Então, pode ser que a gente venha testar novos fundos, sim, mas não tanto quanto foi do começo, né, do impacto aí que nós tivemos do Covid, tá? Claro, pode acontecer, não estou falando que não vai acontecer, ok? Muito bom. Aqui, o Marcos Moura, da Caoa. LCI e LCA, crédito imobiliário de agronegócio, são investimentos de risco? Não, LCI e LCA são investimentos de renda fixa, né? LCI, letra de crédito imobiliário, LCA, letra de crédito do agronegócio. São investimentos aí de baixo risco e eles contam, né, com a garantia do FGC, né? O Fundo Garantidor de Crédito. O que vem a ser esse fundo, né? Esse fundo, se você tiver algum problema com algum título, né, desse, e alguns CDBs também são englobados nesse fundo, ele te reembolsa até R$ 250 mil por CPF, por instituição, tá? Então, LCI e LCA são investimentos de baixo risco, renda fixa, onde você pode alocar parte do seu dinheiro para diversificar. Importante, né? LCI e LCA não tem desconto de imposto de renda, tá? Então, quando você negocia a taxa, né? Você vai comprar, por exemplo, 120 do CDI ou uma LCI de 6,44%, é esse valor que você vai receber. Não vai descontar o imposto de renda. Desvantagem que tem, né, é o dinheiro ficar preso. Por quê? O vencimento, né, é onde você vai ter o seu rendimento, ou seja, o pagamento dos juros é somente no final, né, somente quando vence. Você até vai ver ali a evolução, né, dependendo da corretora, mas o vencimento, né, é só no final, na data final do título, tá? Muito bom. O Marco Antônio fez uma pergunta bem interessante que eu me incluo nela. Para o investidor iniciante, o investimento que era indicado por especialistas, por ser considerado mais rentável que a poupança, era o Tesouro Direto. Como fica essa questão nos dias de hoje? Então, eu ainda, né, acredito no Tesouro Direto como uma boa opção. Por quê? Porque desses comentários, né, que eu falei, a gente tem títulos aqui com taxa de 7%, né, pré-fixado, desculpa, pós-fixado girando em torno de 4,8 mais IPCA. Então é um rendimento aí adequado para a situação que nós estamos vivendo. Outra vantagem, né, do Tesouro Direto, você pode fazer o resgate a qualquer momento. Tudo bem, né? Se acontecer aquilo que me perguntaram no começo, por que o título está valendo menos, né? Por causa da marcação ao mercado, você vai sofrer um pouco, tá? Mas se aconteceu alguma coisa, você tem como resgatar esse dinheiro. E o indicado para reserva de emergência seria o Tesouro Selic, que daí ele vai acompanhar, né, a evolução da taxa Selic. Ele não sofre essa influência da marcação a mercado, tá? Você vai poder fazer esse resgate a qualquer momento. Lembrando que renda fixa, né, existe a incidência do imposto de renda, tá? Então, todos os títulos do Tesouro têm a incidência do imposto de renda retido na fonte, né? Ou seja, quando você faz o resgate, você já resgata o valor líquido, né? O imposto já fica retido pela instituição financeira. Ah, que legal. Estou adorando a participação de todo mundo. Muito bom.
Sinal que temos muitos investidores aqui, ou interessados, né, pelo menos. Isso, é. Que legal. A gente está chegando já pro final da nossa conversa. Se vocês tiverem mais perguntas, eu vou para a minha última aqui. E se vocês tiverem mais perguntas, a gente pode incluir. Só convidando a todos a permanecerem até o final, porque a gente tem aí uma surpresinha do professor Peterson. E, professor, assim, a gente tem aprendido muito, né, com tudo isso, em diversos aspectos. E eu vou trazer uma pergunta da Laísa, para os que estão na política da medida provisória, com a redução de 25%, 50% de salário e jornada. Como podemos fazer renda extra? O que você sugere? E aí eu emendo perguntando assim, qual que é o aprendizado de tudo isso no foco para o investidor, para quem está passando essa situação, na sua Tá. visão? Ó, renda extra, né? O que a gente tem visto muito, né? A gente tem visto muito, até por conta do distanciamento, né, social, aí muitos trabalhos online, né? Então tem muita gente que tem alguma habilidade que está se desenvolvendo aí a trabalhar nessa parte online, tá? Então essa é uma situação. Gente, eu já vi gente, né, já acompanho aí gente fazendo diversas coisas, né? Gente fazendo bolo, né? A pessoa que gosta, né, tem uma habilidade, faz bolo para vender, gente costurando máscara, né? Enfim, então eu acho que aí vai um pouquinho da habilidade, né, de cada um e de abaixar um pouquinho o nariz, né, e falar, meu, eu vou vender bolo, eu vou fazer isso, vou vender trufa, assim, eu vou oferecer, ué. E eu vejo gente que está ganhando dinheiro e conseguindo fazer esse complemento, né, dessa situação com relação a essa diferença, né, que vai ter aí nos próximos meses por conta da redução, tá? E para finalizar aí nessa sua pergunta, né, Adriano, que você falou aí dessa visão geral, né, como um todo, né? Eu acho que é mais um aprendizado que nós estamos passando, né? Eu acho que tudo na vida, né, que a gente aprende, a gente tem que ver o outro lado também, ver as oportunidades. Então, acho que como isso que eu comentei aí, né, de ter essas oportunidades e de pôr o pezinho no chão agora e pensar, né, falar, poxa vida, né, nunca é tarde para começar. Então, se eu não fiz a minha reserva de emergência, né, o meu colchão financeiro, o que eu preciso fazer para começar quando isso passar? Né? Então, tudo bem, está em dificuldade agora, teve redução de salário, é claro, né? Não adianta você guardar dinheiro e ter dívida para pagar. Não, né? Primeiro nós vamos sanar as dívidas, né? Depois você vai começar a investir. Mas eu acho que é o momento da gente estudar bastante, né? Procurar pessoas que têm esse conhecimento para dividir e entender um pouco mais dessa situação e se planejar para o futuro, né? Eu acho que a gente tem aí alguns momentos de sofrência, né? Usando a palavra do momento aí, né? De sofrência. Infelizmente nós estamos passando por isso, mas também vai surgir essas oportunidades, né? Então eu acho que a gente tem que pensar um pouco, se planejar, sentar, né? Quem tem uma família, conversar, está passando por dificuldade financeira, né? O que eu tenho que fazer? Onde que eu posso reduzir? Né? Como que nós vamos sair disso? Saindo disso, né? O que eu aprendi? Tá, o que eu vou fazer para, se acontecer novamente, eu tá mais preparado, né? Eu tá mais preparado. Então, eu acho que isso é o que a gente leva, né, de lição para tudo isso. As oportunidades sempre vão ter no mercado, né? Claro, né? Aquilo que eu comentei no começo, quem tem mais dinheiro, né? Quem tem um pouco de caixa, né? Se aproveita dessas situações, né? Talvez a pessoa sofreu um pouco no passado, então por isso até que está preparado no futuro, né? O microempreendedor também, né? Esse esquema do colchão financeiro que eu falei, da reserva de emergência, também vale para a pessoa jurídica. Também tem que fazer, né? Não é porque ela está entrando dinheiro todo mês que não pode acontecer de no mês que vem não entrar dinheiro, né? Então tem que ter também, né? Tem que se planejar da mesma maneira como pessoa física, tá?
até mesmo aqueles que estão recebendo o auxílio, né, emergencial, esse dinheiro que vai entrar, o que fazer com ele? É Pagar isso dívida? aí. É isso aí. Legal. Legal? O Daniel, ele fez a última pergunta aqui, ó. Qual a sua opinião sobre o mercado de fundos de crédito? Mas aí, Daniel, seja um pouco mais específico. Fundos de crédito, você está falando crédito pessoal? Qual que seria aí o seu foco? Vamos ver. Crédito privado. Ah, tá. Bom, aí tem os dois lados, né? Você fala do... Tem o lado do tomador, né? De quem está pegando, e tem o lado de quem está emprestando, né? Certo? Então, eu acho que ok, é um mercado regulado, né? A gente não tem aí muita discrepância nesse mercado, mas a gente tem que tomar muito cuidado com relação ao crédito, né? Por quê? Principalmente com relação às taxas, certo? Então, se você está fazendo aí um empréstimo, alguma coisa, você tem que tomar muito cuidado com relação a essas taxas, principalmente, né, quando se fala aí de crédito privado. A gente tem algumas possibilidades, né, de você fazer mudanças, né, a respeito disso, mas não são todas as instituições que deixam fazer isso. O FGC não cobre o mercado de crédito privado, tá? FGC cobre CDB, LCI, LCA, tá? São mais esses tipos de investimento. Muito obrigado, professor. Ó, que legal. Bom, gente, antes do professor encerrar com as suas considerações e também com a sua surpresa, eu vou convidar o presidente da Abrafiltros, João Moura, para suas considerações finais. Ele está sempre aqui com a gente. Seja bem-vindo, presidente. Chegou. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, João. Tudo bem aí? Prazer te ouvir, Peterson. Ô, João, o prazer foi meu aqui estar nessa plateia aqui virtual. Muito Isso é bom, viu? ótimo. Por mim, eu Bom, ficaria aqui até amanhã conversando. eu aprendi um pouquinho hoje, né? Um pouquinho mais aí, né? Aprendi que a saída boa, né, para a aplicação da empresa é o CDB ainda, né? É uma aplicação rápida e quando você precisa também, você tem o capital na mão que você está precisando para uma eventualidade, né? CDB que tem liquidez diária, né? Tem alguns Exatamente. CDBs aí que tem liquidez só no vencimento, né? Então, Não, isso já complica. Eu vou usar um pouquinho, né, do que você falou e marcou bastante o dia da sua palestra lá, porque você contou uma história, né, emocionante da sua filha e que você contou da sua esposa que estavam trabalhando para quando ela fizesse 18 anos, você entregaria um presente para ela de 1 milhão. O dinheiro sempre foi um mito nas famílias, né? Porque o dinheiro não era coisa para criança, não é assunto de criança. Sempre quando a família conversava sobre o dinheiro, os filhos, né, ficavam assim de fora, pelo menos isso. na minha geração, né? Na minha E não também. mudou muito, eu acredito, porque eu ainda vejo ainda os pais ainda deixando os filhos de lado com relação ao dinheiro. E a gente sabe da importância do dinheiro, embora a gente acredite que o dinheiro foi feito para gastar, mas a gente aprende e tem saídas com o dinheiro, né? Eu, por exemplo, foi cômodo, né, eu dizer que dinheiro era apenas um detalhe para que eu pudesse realizar aquilo que eu tracei para a minha vida assim, profissional, pessoal, né? Eu sempre achava que o dinheiro era um detalhe. Eu me convencia disso até o que eu estava fazendo, empreendendo, desse certo. E hoje, você que é um estudioso, falou no seu pai aí
de um metalúrgico que aplica o dinheiro na poupança, fez uma aplicação, está sendo beneficiado hoje em função disso. Como é que você vê hoje? A gente não vê muito, né? Pelo menos se existe, mas deve estar escondido, né? Por uma condição, talvez, né? Não quero ser infeliz na colocação, de uma classe privilegiada que envolve os filhos com relação a dinheiro e ensina os filhos a trabalhar com dinheiro, a guardar o dinheiro, a respeitar o dinheiro. Porque Então, dinheiro nunca acaba, né? O dinheiro muda de mão, né? isso é. O que eu vejo, João, a gente, né, tem até um braço, né, do governo que está brigando bastante por isso para implementar a educação financeira nas escolas, né? A gente precisa disso para anteontem, né? Não é nem para ontem. A gente precisa disso para anteontem. Mas a gente vê pouquíssimas pessoas com educação financeira que pode fazer essa transferência para os filhos, tá? E eu falo isso porque eu vejo, né, casais, né, que o marido não sabe quanto a esposa ganha, a esposa não sabe quanto o marido gastou, né? E por quê? Ah, não, esse dinheiro é meu, não sei o quê, tem ali na minha conta, o seu está na sua conta separado, o cabeleireiro. Então, ainda tem muito esse mito, né, das pessoas não falar do dinheiro, né, da importância, da necessidade de guardar, né, de preservar e de usufruir também, né, João? Eu comento com as pessoas que eu atendo, né? Poxa, você tem um sonho, você está juntando dinheiro para fazer uma viagem, por exemplo, para Paris, né? Ir lá na Champs-Élysées, tomar um café de frente para o Arco do Triunfo ali. Poxa, vai atrás desse sonho, economiza para isso. O que muitas pessoas fazem, né? No meio do caminho desistem. E aí, em vez de viajar para Paris, né? Desculpa a comparação, vai para a Argentina, aí vai lá na Florida, né? Tomar um café lá na Florida, né? Com o cara lá oferecendo, quer cambiar, quer cambiar. O que acontece? 2 meses depois que essa pessoa voltou da viagem, ela já está frustrada. Por quê? Porque ela queria ir para Paris, né? Ela não queria ir para a Argentina. Então, eu acho que essa transmissão a gente tem que fazer para os nossos filhos, né? Eu falei isso da minha filha tem um cofrinho. Esses dias minha filha tem 4 anos, né? Está aprendendo está começando a ser alfabetizada, mas ela já encheu o cofrinho dela. Nós fomos lá na Coop, né? Tinha um contador de moedas lá e trocamos, deu R$ 85. Ela me perguntou, pai, com esse dinheiro eu consigo ir lá no pula-pula que você me leva de vez em quando? Então, né? Você vai plantando essa sementinha, né? Isso é super importante. E infelizmente, né? A falta de educação financeira, né? No nosso país deixa esse vácuo, né, esse espaço, esse gap na nossa população, né? Infelizmente a gente sofre muito disso, João. Eu vou te provocar mais ainda, pedindo para que você encerre hoje a sua apresentação, deixando uma mensagem para os pais, para quem está nos ouvindo, né? Para que propague isso, né? Principalmente para as crianças, instruindo, orientando e exercitando a brincadeira do cofrinho aí, que eu acho muito importante. E eu vou guardar bem o nome da sua filha, porque com certeza ela será e terá uma representatividade muito grande no mundo dos negócios e no mundo financeiro, com Oh, certeza. Deus te ouça, João. Muito obrigado. Tá ok. Muitíssimo obrigado pela sua participação, tá? Um grande João, abraço para você e um bom final de semana. E continue nos prestigiando, não só nas nossas lives, mas também, sempre que a gente precisar, você está presente conosco lá na Brafiltros. com certeza estarei com o maior prazer. Pode Um grande deixar. abraço. Um abraço. Um abraço a todos, tá? Um bom final de semana. Muitíssimo obrigado. Obrigado, presidente. Bom, Peterson, chegamos ao encerramento. Eu peço, então, as suas considerações finais e também o que você preparou para a gente aí. Tá, eu estou mandando aqui os meus contatos, tá? Adriano, tomei a liberdade de escrever aqui no chat, pode ser? Sim, sim, eu estava preparado aqui para mandar também. Se você quiser, eu Então, passo o seu telefone aqui também. também, eu passei aqui.
Então, o site, né, o CoachNext, beleza, você passou meu telefone. Então, vamos começar pela surpresa ou pela mensagem que Pela o João surpresa. pediu, né? Tô Pela ansioso. surpresa, né? Você está ansioso? Ah, A surpresa é o seguinte, pessoal, né? Eu fiz uma surpresa também quando fiz a apresentação lá na presencial, né, na Bafiltos, e a surpresa para vocês é a seguinte, né? Para as 10 primeiras pessoas que entrarem em contato comigo aí, pode ser através do Instagram, né, Coach Nexus, ou através do WhatsApp, eu vou dar aí uma sessão, né, gratuita, um bate-papo aí de 1 hora para a gente falar sobre o que você quiser de finanças, tá? que legal. Então, para Muito as bom. 10 primeiras pessoas aí, você quer montar um planejamento, a gente conversa, a gente vai trabalhar e vamos seguir nesse sentido. Opa, ó, o celular já está apitando aqui, hein, Adriano? Ah, corre Eu? aí, senão você vai ficar sem, né? Legal. Legal, turma. Então, isso é uma colaboração, né? Eu acho que a gente tem que fazer parte, né? Eu gosto aí de trabalhar com o tema, então, para quem entrar em contato comigo aí, vai ter uma sessão gratuita aí, que a gente chama de sessão de Open Your Mind, né? Vamos abrir a sua mente aí com relação ao dinheiro, tá? E para finalizar, comentando aí o que o João pediu, né? Eu acho que aqui não vai, né? E não vale, né, o quanto de dinheiro que você tem ou qual o seu estilo de vida, né? O que vale, né, você transmitir a real necessidade do dinheiro e você viver de acordo com os seus padrões, tá? Então, não se importem, né, em falar para o seu filho ou para sua filha, olha, não posso comprar isso agora, eu não vou comprar isso porque eu não tenho condições de comprar, tá? Porque eu também passo por essas situações, claro. Então, eu acho que todo mundo passa, mas é importante desde pequeno a criança, né, entender o valor do dinheiro, entender para que serve o dinheiro, né, e o que que ela pode fazer com o dinheiro. E principalmente, né, ter o controle do dinheiro, porque se você não tem o controle do dinheiro, o dinheiro vai te controlar, tá? Então isso é muito importante, né, a gente fazer essa educação financeira com os nossos filhos, pode deixar eles comprar as coisas, né? Mostrar o valor, entender o que é, o quanto é, fazer comparações. As crianças entendem muitas comparações. Ó, tá vendo com isso aqui? Ó, eu preciso de tudo isso aqui de dinheiro para comprar esse carrinho que você quer. E com esse pouquinho de dinheiro aqui, ó, eu compro aquele carrinho. Então, com esse pouquinho, a gente consegue comprar 3 carrinhos, ao invés de comprar um carrinho daquele, que a criança vai brincar 2 horas e vai encostar no quarto depois. Tá? Então, isso é muito importante, né, de transmitir. E os valores também, que eu acho que acredito que cada um tem os seus, né, mas os valores da necessidade de não brincar mais, de doar, né, para quem não tem, entender, explicar por que que a pessoa não tem dinheiro para comprar, por que que vai ser importante ela receber aquela boneca de doação que ela não brinca mais, né, que a sua filha não brinca mais com aquela boneca. Por quê? Porque a criança, né, ela é muito possessiva, né, ela não quer dar nada embora. Então, isso é muito importante também. Então, eu também faço isso com a minha filha, né? A cada 2 meses a gente faz o dia da separação, que a gente chama, né? Então, a gente separa, né, os brinquedos que ela não gosta mais, que ela não brinca mais, roupas também, e a gente doa, né? Tem uma instituição de caridade aqui perto de casa, a gente vai lá e doa, né? E é importante a criança estar junto, né? Porque ela vai aprendendo desde pequeno a dar valor às coisas que ela tem, tá? Então fica aí como mensagem aí, como o João pediu. Ah, excelente, excelente. Professor, muito obrigado. Eu acho que foi realmente uma aula e ainda bem que você deu essa oportunidade para quem tiver mais dúvidas, quiser se aprimorar em tudo isso, Sim, claro. pode te chamar que o que a gente teve aqui foi uma aula e com certeza a sua ajuda será muito bem-vinda a todo mundo. Antes do nosso encerramento, queria dar mais alguns recadinhos. Semana que vem temos mais 2 encontros. Na terça-feira, dia 5, a gente recebe Renato Senatori. Ele vai falar sobre gestão de crises. Na quinta-feira, professor Roberto Dumas, falando sobre análise do cenário econômico depois de um mês da sua passagem aqui no nosso programa.
Dizer que quem não conseguiu assistir o nosso programa por completo ou quer indicar o programa para alguém, daqui a alguns dias ele vai estar disponível na íntegra no canal da TV Filtros, canal da revista Meio Filtrante e da revista TAI no YouTube. Tá bom, gente? Amanhã, dia do trabalho, então, em nome das revistas TAI Meio Filtrante e também da Abrafiltros, parabéns a todos. E é isso, gente. Obrigado pela participação de todos. Obrigado, professor Peterson, novamente. A gente te espera presencialmente no ciclo de palestras de novo. Vai ser um prazer, viu? Muito obrigado, Adriano. Um abraço para todos aí. Fiquem com Deus. E podem contar comigo aí quando quiser. Maravilha. Gente, obrigado pela presença. Fiquem bem, fiquem em casa e até a próxima. Tchau, tchau.